Então, nosso bom dia a todos que estão aqui no nosso estudo conosco, no programa Pautal, que também bom dia aos companheiros do Facebook, os companheiros que acompanham através dos vídeos no YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, muita paz a todos. Nós vamos dar continuidade então no estudo do livro o Evangelho de Mateus, da Bíblia, no capítulo 8. Vamos pegar do primeiro versículo, tá? Para nós continuarmos então o nosso estudo. E contamos com a participação de todos, Tanto aqui no Pautalk quanto no Facebook, Nós estamos aqui com o chat aberto, o chat que nós temos utilizado da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, Então aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade. Então vamos lá. A cura de um leproso. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Muito bem, pessoal? A gente vê assim, quem adquiria a lepra era considerado uma pessoa amaldiçoada, ok, Maria? Era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus, A doença era uma maldição de Deus, A lepra, principalmente, Oi, Débora, bom dia. A lepra, que era uma doença contagiosa, as pessoas tinham um horror, E até por uma questão de cuidado, vamos dizer assim, já que não tinham estruturas, instituições para cuidar, nem médicos especializados, remédios necessários, o que eles faziam era simplesmente excluir a pessoa da sociedade, Exatamente, mas sim, estava praticamente condenado, A pessoa tinha que ir para o Vale dos Leprosos, ou então ficar perambulando por aí sem rumo, sem poder conviver com ninguém. Então, o leproso, ele perdia os seus direitos de cidadão, nas cidades, Ele perdia os direitos de convivência, de participação, Por isso que Jesus fala: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, quer dizer, vai mostrar lá que você já está recuperado, para você recuperar as suas possibilidades de cidadão. Você vai precisar disso. É como se fosse recuperar o RG, o CPF, Vai lá para resolver a tua situação pública, formal, para você continuar a sua vida, então, A Maria, no livro Chão de Estrelas, conta isso direitinho. Então, é da Amélia Rodrigues, o Chão de Estrelas, Maria? Eu não estou lembrado agora, deve ser, da Amélia Rodrigues, Ela que conta muito, assim, através do Divaldo, essas histórias do Evangelho, Então, e aqui tem mais uma coisa que chama atenção, pessoal? Dizem alguns, alguns interpretam dessa forma, que Jesus, ele dava sempre o remédio conforme a necessidade da pessoa. Ele não apenas curava o corpo, os sintomas ali externos que a pessoa estava mostrando, mas dava também o remédio, a sugestão para a alma, para a cura profunda, Então dizem alguns, interpretando essa passagem assim, que
O problema da lepra estava muito associado à vaidade, né? Muito associado à vaidade. Então, vai e não contes para ninguém, não contes a ninguém. Porque talvez a pessoa já transformaria essa cura em motivo de vaidade, né? Então, ó, o problema de pele. O problema de pele tem muito a ver com a vaidade, né? A vaidade do passado, vai saber o que aconteceu, né, na vida da pessoa, para hoje estar vivendo problemas tão terríveis de pele. Tá? Tem muito a ver com a aparência, né? Então, seria o remédio para a pessoa. Fala, olha, você vai, não conta a ninguém, não transforma isso, né, em motivo de exaltação de você mesmo, tal. Não exalte a sua vaidade, né? Mas vai mostrar-te no templo, vai te mostrar ao sacerdote, porque isso é uma necessidade, né, para você recuperar as suas possibilidades de cidadão, né? Assim como o paralítico, né? O paralítico que Jesus curou. Então, cada cura dessa, ele dá uma medicação diferente, vamos dizer assim, né? No caso do paralítico, nós vamos chegar lá, né, depois. Vai, toma a tua cama e anda, né? Quer dizer, depois que ele curou, falou assim, agora se mexe, se movimente, agora, ó, pega aí as tuas coisas, não deixa a preguiça tomar conta de você. Olha que coisa interessante, a preguiça, né? O paralítico pega, toma a tua cama e anda, né? Faz a tua parte agora, não se deixe dominar pela inércia, a inércia que pode te paralisar de novo, né? Então, são nuances, né, que a gente pode refletir, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui do versículo 5. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia, Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Não é? Então vamos ler aqui o resto só para a gente entender, né? Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Olha que coisa, né? Em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Porque Israel é o centro ali, né? Da crença ali, Jerusalém, né? O centro da crença judaica, né? Jerusalém era o centro ali, né? Então, Jesus falou, olha, pois eu não vi fé tamanha, mesmo entre aqueles que eram os que poderiam ter mais informação, mais condição para entender, né? Eu não vi tamanha fé. Porque, pessoal, é realmente de admirar, né? É de admirar. Eu acho que foi o caso aqui de maior compreensão, talvez, de todo o Evangelho, a demonstração dessa sutileza, talvez muitos outros compreendessem, mas não ficou claro para a gente no Evangelho, né? Mas nesse momento aqui ficou claro a compreensão do centurião, né? A compreensão do mecanismo através do qual Jesus se utilizava para realizar certas curas, à distância, ou mesmo na presença dele, mas a influência que Jesus tem sobre uma pleiade de espíritos
né, de espíritos amigos, espíritos poderosos, né? Então é uma compreensão realmente admirável, né? Porque nós sabemos que da hierarquia espírita, nós sabemos da, da hierarquia dos espíritos superiores sobre aqueles que são inferiores, né? E Jesus é o grande administrador do nosso planeta, né? Então realmente é um conhecimento que esse centurião já demonstrava, sem ter lido André Luiz, sem ter lido Emmanuel, sem ter lido Allan Kardec, né? Ele já demonstrava um conhecimento a respeito das leis divinas, né? Da mecânica da ajuda espiritual. Então realmente é muito interessante, né? Aí continuando aqui Jesus, né, falando: mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou são, né? Então assim, Jesus dá a entender que virão servos para ele, pessoas com entendimento, pessoas com condição moral, espiritual de toda parte, né? Do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, junto com aqueles ilustres, Abraão, Isaque, Jacó, são tão venerados, né? No Antigo Testamento, a crença judaica, né? Os anciões, né? Da raça judaica e tal. Só que aqueles que seriam os herdeiros disso tudo, muitas vezes por má vontade, por interesse pessoal, por falta de compreensão, por falta de evolução, serão postos para fora. Aqueles que deveriam ser os herdeiros dessa crença, né, milenar, os herdeiros dessa sabedoria, se tivessem agido de forma coerente, né, seriam aceitos, né, na vida superior. Mas muitas vezes são hipócritas, né? Como disse Jesus. Como no caso dos fariseus, que ele estava sempre questionando a atitude dos fariseus, né? Então, vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Agora, isso aqui, como Jesus fala, né? Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Só que isso aqui não dá para a gente entender através de uma determinação eterna, né? De uma destinação eterna. Isso não. Né? Aí não. Aí já não seria concorde, né? Até com os ensinos de Jesus mesmo. Né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Né? Então esse será colocado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, é lógico que se trata do inferno interior, se trata das regiões de sofrimento após a morte, mas não sofrimento eterno, um sofrimento passageiro, né? Como a gente sabe que é o umbral, as trevas, né? Que são sofrimentos passageiros, não são sofrimentos eternos, né? A Diana, só o fato dele se preocupar por um servo, né? Ele é um homem bom, né? Então, exatamente, o centurião aqui, né? O centurião é aquele que cuida de 100 homens, dentro da estrutura hierárquica dos romanos, tá? Então, detalhe, ele era romano, servo, né, do Império Romano, e responsável por 100 homens, por isso que é centurião, né? Dentro da hierarquia deles. Mas era um homem bom, né? Era um homem bom. Aí vamos em frente aqui. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Né?
Inclusive naquela época, né, pessoal, os recursos médicos, né, é, 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 remédios para febre, antibióticos, essas coisas todas, né, praticamente inexistiam, né, antitérmico, né. Então, às vezes até a pessoa morria porque pegava uma gripe lá que se complicava, pegava uma infecção lá, morria cedo, né, por falta de recursos, né. Mas Jesus, com o poder dele, com a energia dele, né, provocava curas porque improvisava recursos, medicações, né. Jesus curava pelo olhar, Jesus curava pelo sopro, Jesus curava pela palavra, Jesus curava pela simples presença dele, não é? Coisa interessante, né? E dizem até que foi por isso que que Pedro negou Jesus, né? Que ele curou a sogra dele. Aí já é maldade, né? Aí já é maldade do povo, né? Falar que Pedro negou Jesus depois porque ele curou a sogra dele, né? Aí já é brincadeira, né, pessoal? Só pra gente descontrair aqui, não tem nada a ver, tá? E Pedro devia gostar muito da sogra, porque chamou Jesus ali pra curá-la, né? Então é sinal que ele se dava bem com a sogra ali, né? Então vamos lá. É... Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Né? Isso está em 53:4. Isaías, né? 53:4. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Tá? Então, pessoal, olha só, né? A gente vê, o pessoal hoje em dia questiona tanto o espiritismo, né? E fala para não mexer com essas coisas, fulano mexe com essas coisas, né? Mexe com os espíritos, não pode mexer com os espíritos, não pode. Né? E a gente vê o espiritismo fazendo o que Jesus fez o tempo todo. Né? Promover curas, conversar com os espíritos, não é? Então, a gente não dá para entender, né? Em que transformaram o cristianismo. Por isso que o espiritismo é a tentativa de retorno às origens do cristianismo, né, Joel? É a tentativa de voltar à origem do cristianismo, porque na origem o fenômeno mediúnico era muito rotineiro, né? Os fenômenos transcendentes de contato com a vida espiritual, seja através de Jesus, promovendo curas, né? Promovendo a desobsessão em muitos que o procuravam, né? Seja pelos seus discípulos, a gente vê no livro Paulo e Estevão, a gente vê nos Atos dos Apóstolos quantos fenômenos ocorreram, principalmente após o Pentecostes. O próprio Pentecostes já foi um fenômeno maravilhoso que ocorreu, onde as línguas de fogo desceram sobre né, a língua do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a coletividade dos espíritos evoluídos, né? O Emmanuel nos ensina assim, olha, entendemos por Espírito Santo a coletividade de espíritos que dirigem o planeta. Esse é o Espírito Santo, que diz o Evangelho, né? Então, é muito interessante, né? É muito interessante isso. O Joel está perguntando, você lembra da cronologia, quando foi o Pentecostes? Então, o Pentecostes, Joel, Jesus já tinha ido, eu não saberia dizer agora exatamente o ponto lá, mas faz parte do ato dos apóstolos, tá? Faz parte do ato dos apóstolos, né? Atos dos apóstolos, tá? E até o Pedro, o Pedro mesmo, tem as igrejas pentecostais, não tem? As igrejas pentecostais, isso, Joel, após o desencarne de Jesus, tá? Não saberia quanto tempo depois, a gente teria que pesquisar aqui, mas
mas foi após já, né? É. As igrejas pentecostais são aqueles que se baseiam no Pentecostes, se baseiam na revelação, né? Se baseiam nas revelações. As igrejas pentecostais sempre valorizaram o fenômeno mediúnico, não chamando como mediúnico, chamando de revelações, tá? Onde as pessoas falariam línguas, né? No fenômeno de Pentecostes, diz que cada um começou a falar uma língua diferente e inclusive as pessoas que estavam de outras regiões que falavam aquelas línguas reconheciam a língua que eles estavam falando, né? E o próprio Pedro, ele fala no livro Paulo e Estevão, né? Pedro fala que ele, até o dia de Pentecostes, ele se sentia frágil e indeciso, né? Se sentia indeciso, fragilizado, mas que depois de Pentecostes, ele adquiriu uma força diferente. Olha que interessante. Me parece que eles foram munidos de potenciais mediúnicos diferentes após o Pentecostes. Deve ter havido ali um derramar de elementos espirituais, né, promovidos por Jesus e pelos seus servos, né, espirituais. Deve ter havido uma mudança ali na condição do bom dia, Tina, dos discípulos, que eles ganharam um potencial diferente, né? Ficaram munidos aí de poderes diferentes. A gente sabe que existe um mandato mediúnico, não sabe? Que a pessoa que adquire um mandato mediúnico, ela ganha uma condição diferenciada, são colocados até aparelhos no médium, facilitando o intercâmbio, não é? A gente vê isso na obra do André Luiz, a gente vê também através do Divaldo, a questão do mandato mediúnico. Talvez eles tenham recebido um mandato mediúnico naquele momento, né? E aí as percepções deles, a capacidade de curar ficou mais estimulada, vamos dizer assim, né? Então, era fato comum, né? Jesus conversar com os espíritos. Aqui, a gente ouve muito falar de endemoniados. Endemoniados são aqueles que estavam sofrendo influência dos demônios, né? Do grego daimon, né? Inteligência extracorpórea. Tá? Então, só que no nosso folclore, né? Na nossa cultura, demônios assumiram personificação diferente, né? A gente acabou fixando uma imagem, né, toda mítica. A gente misturou um monte de coisa, inclusive personagens míticos antigos, né, com os espíritos, que nada mais são do que os seres que desencarnam, né? Mas até porque nós sabemos que muitos espíritos que desencarnam numa condição inferior, eles assumem uma personificação demoníaca, né? Demoníaca no sentido assim, daquele personagem mítico, né? De chifres e tal. Então, por isso que culturalmente nós acabamos fixando, a nossa cultura acabou fixando essa ideia de demônio dessa forma, né? Então, mas não condiz com a realidade de todos nós. Somos seres humanos que deixamos o corpo e continuamos a ser seres humanos no plano espiritual, né? E muitas vezes em processos de obsessão, né, pessoal? Como vocês sabem, a gente estuda aqui no Espiritismo sempre, né? Então Jesus, o pessoal fala, por que Jesus expulsava? Por que não se expulsa os espíritos na casa espírita? Talvez fosse uma pergunta interessante, né? Por que a gente não expulsa os espíritos? Não é? E até esse termo expulsar espíritos aqui que falam no Evangelho, talvez nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse termo, né? Talvez não seja bem assim. Por quê? Porque veja bem, a simples presença de Jesus, a energia de Jesus, provocava uma ruptura daquela obsessão, provocavam a diminuição da influência de determinado espírito sobre o encarnado, né?
Então não é questão de Jesus expulsar. Agora, muitos espíritos se transformavam com a presença de Jesus. Outros não queriam saber de Jesus. O que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Nós não temos nada a ver com você. Né? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, tem muitos que não estão prontos, né, Joel? É verdade. Então, esses acabam sendo afastados. Acabam sendo afastados. Tá? Então, por isso que nas casas espíritas, isso também ocorre. Tem aqueles que vão procurar ajuda, vão tomar passe, vão ouvir palestra. E é muito importante isso, né, para a melhora das pessoas. A casa espírita é o local mais preparado, melhor preparado para esse tipo de intervenção espiritual. Né? Só que muitos aceitam a mudança, muitos espíritos e muitos encarnados. Outros tantos não. Aí esses se afastam. Né? Praguejando, reclamando, ameaçando, mas se afastam. Não é? Então não é questão de expulsar. Expulsar dá a impressão de uma coisa negativa, né? Mas é que muitos se afastam mesmo, se afastam praguejando, porque não estão preparados para receberem a ajuda, né? Nem a mudança das suas condições, pelo menos por enquanto. Né? A florzinha, eles ameaçavam Jesus, né? Não reconheciam o amor dele, verdade. Ou reconheciam a incapacidade deles de abrir mão, de renunciar às paixões, de renunciar. Né? Tanto que aquele grupo lá, perto de Gadara, né? Quando Jesus vai ajudar o endemoniado gadareno lá, que o Espírito fala, nós somos uma legião, porque somos muitos, né? E eles falam assim, olha, então permite pelo menos que a gente vá em cima daqueles porcos lá. Né? Se você quer nos afastar, pelo menos permite que a gente vá em cima daqueles porcos. E aí Jesus realmente permitiu e eles avançaram, diz no Evangelho, que eles avançaram sobre a manada de porcos e os porcos caíram no mar. Agora, por que da questão dos porcos? Né? Porque, veja bem, eles estariam, segundo o que a gente entende, né? Eles estariam em processo de vampirização. Então, sendo tirado, aquele grupo todo estava vampirizando o rapaz que estava ali, o endemoniado. Né? Se não me engano, ele ficava junto aos sepulcros, olha só, né? Ele ficava ali junto aos sepulcros. Tá? Então, à medida que Jesus tirou esse alimento deles, eles falaram assim, olha, então permite que a gente vá pelo menos em cima daqueles porcos lá. Né? Então permite que a gente absorva pelo menos aquela energia magnética dos animais, tá? Já que a gente não vai poder mais vampirizar esse aqui, permite que a gente avance sobre aqueles porcos. E aí os porcos se atiraram, né? Aquela manada caiu no mar lá, morreu, e talvez os espíritos tenham sugado a energia deles. Né? É uma reflexão aí, né, que a gente faz. Né? Inclusive os donos dos porcos ficaram doidos da vida com Jesus, né? E eles tiveram que sair meio fugidos de lá porque o pessoal queria pegar Jesus. Porque atribuíram a ele a morte dos porcos lá. Tá? Então, porque são espíritos vampirizadores, né? E na medida que não tem um determinado alimento, eles buscam outras formas de se alimentarem. A gente sabe, por exemplo, os frigoríficos, né, os abatedouros de frango, de carne bovina, tudo quanto é tipo de carne. A gente sabe que são lugares que ficam assim de espíritos vampirizadores. Não é? Você pega ali o Missionários da Luz, por exemplo, que ele fala disso, o espírito Alexandre, né? Ele fala de um frigorífico lá que está repleto de espíritos, sugando, se atirando sobre o sangue lá dos animais mortos para sugarem a energia vital daqueles animais, né, que foram sacrificados. Né? Então é a vampirização, a obsessão por vampirização. Né?
Muito bem, então vamos continuar aqui. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é? O escriba era uma pessoa ligada à fé judaica, né? Uma das posições ali mais consideradas, tá? Dentro do templo, né? Os escribas eram aqueles que escreviam os textos, né? Dentro da religião, né? Então, Jesus já ele falou: olha, o Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. Demonstrou boa vontade, demonstrou interesse em seguir Jesus. Mas aí Jesus já alertou ele, falou: olha, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você que é uma pessoa bem posta na vida aí, você que tem recursos, você que tem uma vida confortável, será que você vai conseguir me seguir? Será que você vai conseguir estar comigo? O tipo de vida que eu vivo? Porque as raposas têm tocas, né? As aves têm ninhos, mas eu não tenho. Eu não tenho poder, eu não tenho conforto, eu não tenho. Minha vida é andar para lá, para cá, meio que sem pouso, sem pouso fixo, né? Vocês entenderam, né? Eu creio que é por aí, né? Jesus está alertando ele que, olha, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Porque muitas pessoas pedem coisas para as quais elas não estão preparadas. Pedem mediunidade, pede vidência, pede, né, atividades, determinada posição dentro da casa espírita ou dentro de qualquer lugar, às vezes sem ter base para tal pedido, né, porque ainda não tem condição de tal atividade. Tá? O próprio Pedro, né, falou: olha, Senhor, né, vou estar junto com o Senhor, porque deve né? Aí Jesus fala: Pedro, Pedro, né? Satanás está querendo joelhar-te, né? Toma cuidado, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Pois eu te digo que antes que o galo cante, né, 2 vezes, 3 vezes me negarás, né? É mais ou menos assim, né? Então você vê o próprio Pedro, ele achava às vezes, né, que ele tinha uma condição que ele não tinha, né? Então tem esse lado aqui, né? E é lógico, tem um lado aí da humildade de Jesus, a vida singela que ele levou, né? A vida despojada que ele levou, que é também muito interessante da gente analisar, né? Jesus não buscava facilidades, ele buscava servir, né? Não importando as condições que fossem, né? A Maria tem que ter consciência e muito desprendimento, né? O Joel, me chama a atenção que pareceu Jesus saber que Pedro ia negá-lo. Ah, mas com certeza, né, Joel? Para ele ter falado isso, né? É porque ele já estava na antevisão dele, na presciência dele, né? Na presciência, na capacidade dele saber do futuro antes do futuro, né? Ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? Então vamos ver aqui. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? Então, importante. Gente, uma verdadeira multidão ia seguindo Jesus. Né? Dizem que os 500 da Galileia, né? Os 500, diz que muita gente, uma verdadeira multidão, quando Jesus começou
o seu trabalho mais intenso, né? E logo as pessoas começaram a se aglomerar com as curas, com tudo que ele falava, as pessoas foram se aglomerando. E onde ele ia, o pessoal ia atrás. E foi aumentando e foi aumentando. Só diminuiu mesmo e ficaram os 12 que Jesus, porque Jesus foi chamando um por um, tal. E aí depois foi começando a romaria, né, Joel? O pessoal começou a se aglomerar. Então era muita gente. Só foi diminuir mesmo e ficar novamente os 12 quando Jesus fez aquele discurso lá para beber do vinho, né, que era o meu sangue, comer da minha carne, né, comer esse pão que é minha carne e tal. Aí que os discípulos falaram, nossa, mas que discurso duro esse, duro de ouvir esse discurso, hein? E o pessoal começou a ir embora depois desse discurso. Depois dessa parte, ficaram apenas os 12. Aquela multidão toda, depois disso que Jesus falou de beber do meu sangue, comer da minha carne, né? E aí ele até pergunta, mas e vós não quereis ir também? Aí Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Nós podemos não ter entendido muito bem, mas a gente está com você, né? E aí Jesus explica, olha, não é da carne que eu estou falando, é do Espírito. Isso tudo, estamos juntos, né, Joel? É nós, né? Aí Jesus explica para aqueles que ficaram, eu não estava falando da carne, eu estava falando do Espírito. Né? Ele explica, está lá no Evangelho, nós vamos chegar nesse ponto aqui. Né? Então é muito interessante isso. Né? Jesus estava usando um simbolismo, depois a gente vai falar sobre esse simbolismo e tal, né? Mas o pessoal acabou entendendo ao pé da letra, né? Mas enfim. Então uma verdadeira multidão. Então entre esses que estavam seguindo Jesus, teve um que falou, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Eu quero seguir o Senhor, mas deixa eu enterrar meu pai faleceu e tal. O que Jesus fala não é assim no sentido de não valorizar o funeral aqui na matéria, não valorizar os vínculos familiares, de forma alguma. O que Jesus fez foi aproveitar um momento específico para gerar uma lição também específica. Né? Uma lição de grande importância. Né? Olha, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tá? O que ele quis dizer com isso? Olha que interessante, né? O que Jesus quis dizer? Não estava querendo dizer para deixar, né, deixar o corpo lá sem enterrar, sem sepultar. Não era isso que ele estava dizendo. Olha, deixe que as pessoas que estão mortas espiritualmente, as pessoas que ainda não descobriram a vida eterna, as pessoas que não descobriram o Espírito, as pessoas que não descobriram as necessidades além da matéria, essas que estão dormentes, deixa que essas cuidem das coisas apenas da matéria. Essas que estão dormentes espiritualmente, são como que mortos, vivem, mas ao mesmo tempo não vivem a vida plena, a vida do Espírito. Como diz o Ouspensky, né, estudando Gurdjieff, né, o Ouspensky fala que existe um homem do queixo para baixo e tem um homem do queixo para cima. Né? O homem do queixo para baixo é aquele que vive apenas as necessidades fisiológicas, é um morto-vivo, né? É aquele que vive apenas em função dos instintos, né? Do estômago, do sexo. Né? E tem o homem do queixo para cima, que além das necessidades fisiológicas, materiais, é a pessoa que vive também o pensamento, as necessidades mentais, espirituais. Né? É aquele que já está desperto, aquele que já está num nível de consciência superior. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Né?
Está dizendo, olha, você deixa que as pessoas que se preocupam muito com as questões materiais cuidem das questões materiais. Mas você vem e me segue, porque tem coisa mais importante para você fazer. Jesus falou isso também de outras formas. Falou para Pedro, né? Vem que você vai ser pescador de almas. Você é pescador de peixe, né? Você tem o que comer em casa? Ah, senhor, eu tenho sim. Lá tá, minha despensa lá tá boa por enquanto. Tem para alguns dias dá, né? Então vem que você vai pescar almas agora. É muito interessante isso, né? Então, para a gente não ficar, uma lição, para a gente não ficar só em torno das questões materiais, né, pessoal? Quantas vezes você fica lá preocupado com o seu negócio, preocupado com, né, em acumular, 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 e às vezes não é capaz de dar um pouquinho de atenção para as coisas espirituais. Né? Então nós temos que ter sim o necessário, nós temos que ter, pagar as nossas contas, cuidar das necessidades materiais. Mas não podemos esquecer também de seguir Jesus, né? Num caminho que nós podemos cair, nós podemos seguir, né? Que é o caminho do Espírito. O Joel está dizendo aqui, né? Uma bela lembrança aqui, não vos preocupeis com o que haveis de beber, ou de comer, ou de vestir, exatamente, né? Olhai os lírios do campo. Então, o Evangelho de Jesus, a gente pode costurar esses ensinamentos aí. O Evangelho de Jesus é profundamente dialético, né? É muito interessante que a gente tem condição de costurar esses ensinamentos e entender, né, a profundidade da relação de um ensinamento com o outro, né? É muito interessante. Vamos ver o que mais aqui. Então vamos lá. Depois disso entrou no barco, porque Jesus falou para eles mudarem de lado, né? Para eles irem para outro lado do lago. Tá? Então eles entraram no barco, né? Depois disso entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Né? O mar da Galileia aqui, né? Então é um grande mar, é um grande lago, né? Tão grande que parece um mar, né? E na verdade não é um mar, né? Mas é chamado Mar da Galileia porque é grande, né? Então, imagina, começou ali a ventar, começou uma agitação de repente, e as ondas, esse lago aqui devia ser até tranquilo, mas de repente começou a ficar conturbada a situação do lago ali, né? Entretanto, dormia. Né? Então diz aqui o Evangelho, né? Que Jesus dormia. E o mar começou a ficar agitado, né? Ai, ai. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve uma grande bonança, uma grande calmaria, né? Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Nossa, devia ser uma coisa de arrepiar mesmo a gente ver esse tipo de coisa, né, pessoal? Devia ser uma experiência assim de arrepiar, né? Você vê que até os fenômenos físicos, né, os fenômenos meteorológicos ali eram controlados por Jesus, porque ele é o administrador do nosso planeta, aquele que praticamente criou este planeta, né? Retirando da nebulosa solar a parte que se transformaria no nosso planeta, né? No planeta Terra, aproximadamente 5 bilhões de anos atrás.
que é mais ou menos a idade aproximada do nosso planeta, é 5 bilhões de anos. Né? Então, ele sabia tudo, Jesus sabe tudo, né? De todas as ciências. Então, para ele não era difícil controlar, né? Até porque a gente vê no próprio livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam, não vou me lembrar agora da pergunta exata, mas os Espíritos falam que nas tempestades, Allan Kardec questiona da influência dos Espíritos nos fenômenos naturais. Vocês podem procurar no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem que uma legião, uma massa inumerável de espíritos participam dos fenômenos da natureza. As tempestades, chuvas, tal, é uma massa de espíritos que participa, que ajuda nos fenômenos da natureza. Olha que coisa interessante. Então, eu sempre achei bonito as tempestades, né? Eu acho muito bonito, assim, aquele céu que começa a se formar, é uma coisa tão grandiosa, né, pessoal? Uma coisa tão grandiosa que deixa, eu acho muito bonito, né? As cores, o vento. Às vezes quando começa aquela ventania, eu gosto de abrir os braços assim e começa a vir aquele vento frio assim, né? Eu acho tão gostoso, né? E ficar ali sentindo aquela energia, né? Só que quando fica um pouco mais perigoso, a gente já corre para dentro de casa, né? Porque é bonito quando tá formando, né? Porque começa a cair mesmo o negócio, você foge para dentro de casa, né? Mas é que nem os discípulos aqui, né? É que nem os discípulos que bastou que a situação começasse a virar crise, não é? É que nem a gente, o negócio virou crise e a gente já, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Socorro, pelo amor de Deus. Né? A gente é assim, né? Bastou as primeiras ventanias começarem a soprar. Senhor, me tira daqui, pelo amor. A gente já, né? Que nem o Chico Xavier lá com a história do avião lá, que o avião começou a passar uma turbulência, o Chico estava viajando de avião, e o avião começou a chacoalha para cá, chacoalha para lá, né? E aí o Chico começou a gritar junto com todo mundo que estava gritando, né? E o Emmanuel apareceu para ele e falou, o que o senhor está fazendo, né? Aí o Chico achou ruim com o Emmanuel, falou, puxa vida, mas não posso nem morrer em paz mais. Ai, você não vai deixar eu nem morrer em paz mais, né? Não posso mais gritar também, deixa eu morrer em paz, né? Muito engraçado o Chico, né? Mas o Emmanuel também, né? É uma firmeza com o Chico que... Ai, ai. Os dois faziam uma boa dupla, né? E é interessante, né? Aí Jesus se levantou e repreendeu, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança, né? Então, mas Jesus, você vê que coisa, né? Ele associou essa reação dos discípulos à pouca fé, né? Associou a pouca fé. É como a gente, no momento de dificuldade, que Emmanuel até fala numa frase, ele fala assim, olha, a dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. Emmanuel que fala isso. A dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. Às vezes a gente fala que tem fé, nossa, eu tenho tanta fé, né? Só que quando a coisa aperta, lá se foi a fé, né? A pessoa já começa a chorar, maldizer, gritar, espernear, se afligir, né? Aí a gente vê que a gente não tinha tanta fé assim, né? O Chico gritava, valei-me Nossa Senhora. Mandou o Chico morrer com dignidade, né? Tá certo, Flor. É isso aí. Muito interessante, né? Então é isso, né, pessoal? Nós já estamos na nossa hora, nós vamos encerrando por aqui. Semana que vem a gente vai pegar do versículo 28, tá? Capítulo 8, versículo 28. Tá? Então é isso, né? Muito bem. Então obrigado pela presença, pela ajuda de todos aí, tá? Na área de texto, todos que nos ajudaram aí a fazer esse estudo, a vibração de todos, que é sempre importante.
E tem um ótimo feriado pela frente, tá? Possamos aproveitar esses dias aí para lembrar mesmo de Jesus, nos seus ensinamentos e vivermos o máximo possível o equilíbrio, né, que Ele nos convida a viver. Tá? Então, um grande abraço em cada um de vocês, muita paz. Até mais.